Nós vamos fazer contato com o coordenador na rede Análise Covid-19 e cientista de dados, Isaac Schwarzhaupt. Bom dia, Isaac. Estamos aqui com um problema. Isaac, você me Tá escuta? me ouvindo? Agora Sim, sim. eu tô ouvindo. Bom dia. Beleza, bom dia, tudo bom, Glau? Tudo certo. A gente sempre diz aqui tudo certo dentro do possível, né? Porque É, nessa situação brasileira, tudo certo virou mais do que uma pergunta retórica, né? Só o primeiro é. contato mesmo. Infelizmente, Isaac. E vou te trazer dados aqui para analisar que meio que evidenciam esse cenário brasileiro. Ontem o Brasil conseguiu registrar, aí, segundo o consórcio de veículos de imprensa, 971 mortes pela Covid-19. A gente sabe que existe uma variação, né, entre esses dados e os dados da CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, mas que depois acabam sendo equalizados. Mas o que chamou atenção foi a interrupção da queda na média móvel de mortes dos últimos 7 dias, né? Porque ela chegou a 1915, sendo que na véspera foi 1910 e na antivéspera 1913. Como é que você analisa esses dados, Isaac? É motivo de preocupação? Sim, com certeza. A gente está em reversão de tendência de queda de casos já desde mais ou menos a metade de abril. A reversão de tendência é o quê? Aquele movimento, né, onde a gente tem um número uma velocidade de queda que vem desacelerando, até que vira uma estabilização pós-queda e depois, né, se a gente continua fazendo essa energia de mais casos e mais casos, cada caso acaba contaminando outras pessoas e infectando outras pessoas que traz outros casos, e isso vira uma bola de neve e volta a subir. E aí, logo em seguida, isso acaba impactando nas mortes, inclusive agora até mais rápido do que anteriormente, porque a gente já está com os hospitais, né, e os sistemas de saúde muito no limite. Então, qualquer pressão a mais que a gente colocar no sistema de saúde com novos casos, que vão acabar gerando novas hospitalizações, vai dar um aumento de mortes mais rápido do que anteriormente, porque já vai esgotar o sistema de saúde já não consegue atender direito, já começa a aumentar novamente a letalidade mais rapidamente do que antes, quando o sistema de saúde estava ainda começando a ser pressionado, né, nos picos anteriores. E você usa, né, como utilizou aqui da última vez que a gente conversou, a imagem do foguete, né, que na verdade o foguete ele desacelera, mas ele não, na verdade, muda a sua trajetória, o que vem acontecendo no Brasil. E o problema é que esse foguete está estabilizando numa altura cada vez maior, né, Isaac? Porque quando a gente teve um movimento de estabilização ali no meio do ano passado, era praticamente metade o número de casos do que a gente tem hoje. Isso, se a gente pegar o gráfico, né, do Brasil e analisar, a gente percebe que a gente já teve três picos, né? A gente teve um pico no inverno de 2020, aí depois a gente teve uma queda ali por setembro, essa queda reverteu, deu um pico ali em dezembro, deu uma leve queda em janeiro, né? Mais ou menos, janeiro teve aquele aumento específico no Amazonas mesmo, mas no resto do Brasil deu uma leve queda. Aí depois, fevereiro e março, o Brasil inteiro subiu, agora começou uma leve queda ali, abril, e já está revertendo essa leve queda. Então a gente está, em vez de ter ondas, por exemplo, como a europeia, que sobe, eles fecham, fazem restrição de mobilidade, eles conseguiram fazer até praticamente zerar. Depois eles aumentaram e criaram outra onda, porque eles tentaram fazer sem restrições de mobilidade, não conseguiram. Eles pelo menos tiveram essa onda com início e fim. A gente não, a gente começa, quando está querendo cair, a gente já flexibiliza e já bota mais mobilidade, essa mobilidade acaba gerando novos casos, então a gente está nessa onda que não, é como se fosse uma onda gigante que dá algumas arrefecidas, mas é uma onda gigante e cada vez maior, né? Cada vez mais rápido. Ela volta a crescer justamente pela quantidade de novos casos. E hoje eu vi um gráfico seu, inclusive, que você elaborou em relação ao Rio Grande do Sul. Hoje existe algum estado em especial que preocupa mais? Alguma região onde essa queda não tem acontecido, essa estabilidade, e que já voltou a ter essa tendência de reversão? A região Nordeste é a que mais preocupa hoje, que é a que está antecipando as outras nessa reversão. O estado de Pernambuco está preocupando bastante. Aqui no Rio Grande do Sul, na região Sul, a gente está um pouquinho atrás, mas já está tendo algumas reversões na região Sul, né? O Paraná já teve reversão, a UTI do Paraná já está com fila de espera há alguns dias só crescendo, já faz mais ou menos uns 15, 20 dias que a fila de espera de UTI só vem crescendo no Paraná.
Então, o que aconteceu? A gente deixou o Brasil chegar num estado de muito ruim o país inteiro. Então, quando o país está nesse estado, qualquer desvio, sabe, a gente está numa situação que a gente pode chamar de gelo fino, sabe? A gente está andando sobre uma camada de gelo muito fino. Qualquer coisa que a gente pisar errado, a gente cai já, porque é muito arriscado. Então, né, fora o Nordeste, região Sul, próprio São Paulo, por exemplo, São Paulo está um pouquinho antes, mas a gente já está vendo essa reversão. Tem um dado que eu sempre posto, que é de uma pesquisa da Universidade de Maryland, né, que eles usam o Facebook para fazer uma pesquisa com as pessoas para ver se elas estão reportando sintomas e como é que elas estão sentindo, e daí eles publicam esses dados e a gente consegue, então, ter os dados dos sintomas um pouquinho antes das notificações oficiais, e esse dado correlaciona de uma forma interessante. A gente consegue prever com alguns dias se a gente pode estar tendo alguma alteração. A gente percebe que São Paulo teve esse movimento, teve essa queda. Essa queda já foi interrompida e agora nos últimos 5, 6 dias já tem mais pessoas reportando sintomas, isso já está mostrando um novo aumento. Isso daqui a mais uns 6, 7 dias é capaz de começar já a mostrar esse dado nos dados de notificação oficial, e daí para internações e daí para óbitos né, só aguardar aquele tempo, infelizmente, clínico da doença. Então, o momento de agir justamente seria agora para evitar que isso aconteça, porque senão teremos um acúmulo de casos e novamente a superlotação do sistema de saúde, que já foi algo que afetou brutalmente a maioria dos estados brasileiros, Isaac. E isso, os indicadores que têm que ser analisados têm que ser os de propagação da doença, né? Sintomas, novos casos. Quanto antes conseguir perceber essa reversão de tendência e agir antes, tu acaba poupando muitas vidas, poupando o sistema de saúde, poupa tudo, porque se a gente deixa para reagir com indicadores, eu chamo indicadores de colheita, né? Hospitalizações e óbitos são colheita, né? Não é o plantio, não é o que aconteceu lá atrás. Então, se eu estou aumentando meu indicador de óbitos, quer dizer que já faz dias que a gente está ruim, e mesmo se eu agir agora, eu ainda vou ter vários dias de problema. Inclusive, a gente viu isso no pico anterior, né? Mesmo quando os estados fizeram as restrições, né, e baixaram a mobilidade, foram quase 20 dias de recordes e recordes e recordes de óbitos e um monte de hospitalizações e hospitais lotados. Por quê? Porque a gente agiu muito tarde. Então é bem que nem tu disseste, a gente tem que agir agora. Agir o quanto. Na verdade, a gente já está atrasado, porque a gente está num nível muito alto. O correto mesmo seria fazer uma restrição que baixasse esse número de casos até que a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde das cidades conseguisse controlar essas pessoas com teste, com testagem, conseguisse mais ou menos entender onde estão os casos ativos, onde estão os contactantes, isolar essas pessoas para evitar a propagação. Hoje, da maneira que está, o Brasil não tem controle de onde está a doença, onde é que estão esses doentes. Então, ele sente pelos hospitais. Isso aí é um problemão, né? E a gente vê, por exemplo, o Reino Unido, né, que tem uma vacinação muito mais avançada do que o Brasil, também teve medidas de restrição, teve lockdown de fato ali em mais de um momento para tentar conter a pandemia, conseguiu reduzir e agora vê de novo o número de casos crescendo. Cientistas britânicos acreditam que seja por conta da cepa originada na Índia, e já existe uma preocupação em relação a manter o plano de reabertura, que tem ali algumas etapas a serem cumpridas. Por enquanto está tudo mantido, mas ainda é uma dúvida. Então, quer dizer, mesmo numa situação muito melhor do que a nossa, o Reino Unido já começa a pensar se vai mesmo relaxar todas as medidas como havia planejado, Isaac. Isso, é justamente isso. Eles, na verdade, erraram lá atrás porque deixaram subir muitos casos, né? Porque normalmente a gente tem aquela ordem. Qual é que é o ideal? Não deixar o vírus entrar, né? Barrar as fronteiras, não deixar o vírus entrar. Deixou o vírus entrar? Então o ideal seria não deixar subir, fazer restrições antes que suba para evitar um surto. Aí o Reino Unido também não fez isso, deixou subir, mas pelo menos quando eles deixaram subir, daí eles fizeram a medida correta, que é restringir a mobilidade até que caia bastante o número de novos casos. E aí começaram a fazer as flexibilizações, só que essa flexibilização já está tendo uma estabilização, e essa estabilização está querendo virar aumento mais rápido do que eles imaginavam que era, inclusive pode ser, sim, por uma variante mais transmissível, é possível. Né? E tem os relatórios do SAGE, né, que é um relatório do grupo britânico que acompanha. Eles mostraram que a competição viral, né, que é a competição entre as variantes, mostram que essa variante nova ela
aparenta ser bem transmissível, ela aparenta competir bastante. Ela teve um aumento de praticamente 10% das pessoas infectadas com ela em uma semana, o que é muito, 1 ou 2 semanas, não me recordo bem, mas mesmo assim que for 2 semanas, é um aumento muito rápido de pessoas infectadas com essa variante, o que significa que ela compete com as outras e muito provavelmente por isso é mais transmissível. Então eles estão cuidando, só que eles fizeram o correto, eles conseguem agir porque eles baixaram. Se acontece algo similar aqui, o colapso do sistema de saúde é praticamente instantâneo, porque ele já está iminente agora. Então, se a gente bota um cenário de variante mais transmissível, inclusive com a vacina, com uma baixa cobertura vacinal, porque uma coisa que também esses relatórios estão nos dizendo, que são preliminares ainda, mas aparentemente essa variante não escapa das vacinas que tem hoje, né? Então, isso é interessante, só que ao mesmo tempo, se ela for muito transmissível e eu tenho muita gente ainda não vacinada, não dá tempo. Eu teria que correr antes, eu teria que baixar a mobilidade, né, para conseguir baixar a taxa de transmissão através dessa medida não farmacológica e, ao mesmo tempo, acelerar muito a vacinação, porque aí eu consigo fazer essa força conjunta. Baixa a taxa de transmissão, acelera a vacinação, aí eu consigo frear o contágio enquanto eu protejo as pessoas, para que depois, quando eu liberar, as pessoas vão estar aí sim protegidas pela cobertura vacinal. Isso é uma coisa que a gente vê que não está acontecendo, a gente já está liberando, já está colocando as pessoas em contato umas com as outras, né? Fazendo aquela receita explosiva de suscetíveis em contato com infectados, com uma cobertura vacinal muito baixa e um número de casos muito alto. Então, comparando o Reino Unido com aqui, tem essa diferença brutal. Eles baixaram muito o número de casos para pensar em flexibilização, e mesmo assim, eles estão, né, nessa dúvida por causa desse novo aumento. Imagina a gente que já está vendo essa reversão de tendência com um número de casos extremamente alto, né, um patamar muito alto. E em relação aos riscos justamente dessa nova variante originada na Índia, Isaac, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou ao governo brasileiro que suspendesse os voos da Índia, além de adotar diversas outras medidas também de restrição, como quarentena para quem vinha de lá. E o governo brasileiro demorou 10 dias para fazer isso, né? O que é um intervalo de tempo muito grande, ainda mais num contexto de pandemia como a que a gente vive aqui no Brasil. Isso preocupa, e preocupa também o fato do Brasil testar muito pouco, como você sempre ressalta, não só de uma forma geral, mas também em relação à identificação dessas cepas. A gente lembra, por exemplo, que a variante que foi originada ali em Manaus, ela foi identificada primeiro no Japão, para depois ser identificada aqui. Então isso também são fatores que preocupam demais, Isaac? Exatamente, justamente por nós não termos esse controle ativo, que eu chamo de controle ativo porque a gente não busca os doentes. A testagem do Brasil não é uma testagem ativa, que a gente vai atrás das pessoas, testa elas e vai entendendo onde estão os doentes. Não, as pessoas com sintomas, né, buscam testagem e aí a gente descobre, essa pessoa está doente. Então, a gente é uma testagem reativa, a gente reage à doença, tanto que o número de testes ele aumenta conforme aumenta o número de doentes, e não o contrário. Como a gente não tem esse controle, ou seja, testa pouco, e a gente sequencia pouco, justamente porque testa pouco, mesmo que sequenciasse praticamente todos os testes, como testa pouco, acaba sequenciando pouco. Sequenciando, que eu digo, é o sequenciamento genético, né, para descobrir se é uma nova variante ou o que está acontecendo. Então, como a gente não tem esse controle ativo, a gente teria que, pelo menos, entender, não temos controle, não estamos, assim, vendados, né, na situação, a gente vai ter que baixar a taxa de transmissão. Como a gente não está fazendo isso, nem controlando, a gente é pego de surpresa, entre aspas, né, que acontece, às vezes, uns aumentos que a gente nota, assim, o pessoal as lideranças, inclusive, ficaram surpresas que teve esse aumento, que teve esse pico novo em 2021, esse aumento de casos e óbitos em 2021. Só que isso não é surpreendente, isso é a falta de controle. Quando chega, a gente não consegue enxergar. Então é muito preocupante, muito, muito preocupante. Eu fico bastante preocupado, eu faço alertas, deve acompanhar, né? O pessoal acompanha no Twitter, eu tento fazer alertas, porque eu olho o número de casos e vejo que a situação não está nem um pouco tranquila, nem um pouco não dá para flexibilizar, não dá para fazer esse aumento de mobilidade. É uma coisa muito preocupante, porque a gente não tem o controle. E ao não ter controle, esse exemplo que tu deste dos 10 dias, por exemplo, é uma coisa, né, a gente sabe que até não tem voos diretos da Índia para o Brasil,
né? Mas existe todo um tráfego, as pessoas podem passar por lá, podem incubar, podem fazer isso e podem chegar de qualquer lugar. Então, isso aí teria que ter um controle super ativo nas fronteiras, um controle de quarentena forte nas fronteiras. As pessoas podem simplesmente viajar para outros países e cruzar as fronteiras até terrestres. Então, esse controle, essa barreira sanitária, a gente nota que ela não é feita e aí a gente, de novo, né, é pego de surpresa porque não faz esse controle. Então, se não faz esse controle, teria que fazer as restrições de mobilidade para conseguir pelo menos forçar a taxa de transmissão a baixar pela física, né? Tirando as pessoas de contato umas com as outras. E além de não fazer essas medidas de restrição, de não adotá-las, também não se tem feito aí comunicações eficientes, né? Campanhas que realmente expliquem para a população a gravidade do momento. Eu vi inclusive aqui no seu perfil no Twitter, Isaac, que você postou uma notícia referente a Caxias, que fizeram uma blitz numa rave que estava acontecendo ali e acharam uma caixa de ivermectina. Quer dizer, a pessoa acha, né, por conta da desinformação que circula o tempo todo em redes sociais e às vezes até, infelizmente, em veículos de comunicação, a pessoa acha que vai tomar ivermectina ali e vai poder ir para a rave, vai poder fazer contato com qualquer pessoa, vai poder não usar máscara. Qual o peso da desinformação nesse estágio nosso da pandemia, Isaac? É absurdo. Essa notícia é exatamente isso, porque muitas vezes a gente ouve, né? Ah, mas não faz, se não faz bem, também não faz mal. Isso faz muito mal, né? A gente percebe, pensa, era uma rave, nesse caso era uma rave num local fechado, sem ventilação, com 130 pessoas, e uma pessoa, se ela estava tomando esse remédio, que a gente ou ela estava com piolho, né? Ou ela estava com, e é uma coincidência, estava com, né, tomando ele como o uso correto dele, que é vermífugo, antiparasitário, ou ela estava achando, baseado em desinformação, que a pessoa estava segura tomando aquele remédio, ela podia estar, inclusive, com sintomas da doença, podia estar transmitindo a doença, isso gera novos surtos, e muitas vezes esses surtos acabam afetando quem nem está envolvido com isso. A gente viu N casos disso, a gente viu casos de festas de casamento, por exemplo, que geraram óbitos e nenhum dos óbitos estava envolvido com o casamento, não estava nem perto, era o parente da pessoa que trabalhou no buffet do casamento, porque esse que é o problema de uma epidemia, ela vai transmitindo de uma forma que a gente perde o controle. Então, a desinformação faz mal, faz muito mal. Por isso que a gente tenta combater ela explicando, mostrando, né, que nesse caso do tratamento, que o tratamento não funciona, que o que funciona é ficar isolado, que a gente não tem ainda nada, vacinar, conseguir vacinar o mais rápido possível. Então, isso é muito preocupante, o impacto da desinformação, tanto que a rede análise Covid, né, que eu faço parte, uma das grandes frentes de trabalho é o combate à desinformação, é todo dia explicar, fazer storytelling, né, contar a história mostrando como é que funciona, para que as pessoas consigam entender efetivamente o que está acontecendo e tomar a melhor decisão, porque as pessoas têm autonomia para tomar de decisão. Só que entre a autonomia e a tomada de decisão tem essa zona cinzenta que eu chamo, que é entre as informações corretas e a desinformação. Baseado nisso, a pessoa usa a autonomia dela e toma uma decisão. Essa pessoa, por exemplo, dessa notícia, tomou essa decisão totalmente incorreta. Ela tomou com base em quê? Ela não acordou assim de manhã e disse: vou comprar um remédio aleatório porque eu acho que me cura. Isso provavelmente veio de uma campanha de desinformação. Se a campanha, em vez de ser para fazer isso, tivesse sido não aglomere, use máscaras, fique distanciamento físico, a pessoa, quando vê, nem teria ido, né, para a festa. Então, é esse o impacto da desinformação. Muita gente vai atrás de soluções mágicas, né? Mas na prática o que se tem hoje são as vacinas. Não existe medicamento, não existe nada comprovado contra a Covid-19. E mesmo a vacina, Isaac, isso é importante também falar, não dá passe livre para ninguém relaxar nas medidas, nos protocolos sanitários, porque, de novo, né, a gente tem que repetir sempre, o momento da pandemia no Brasil é muito grave. Sim, a solução é a cobertura vacinal, né, Glauco? Não é a vacina em si, individualmente, ela baixa o risco, né? Porque a vacina, a eficácia, que a gente viu muito, né, na mídia, o pessoal fala da eficácia da vacina, ela é calculada naquele regime de redução de risco relativo. O que quer dizer isso? É o risco do vacinado relativo ao risco do não vacinado. Só que tem sempre aquela fala que a gente sempre tem que lembrar, né? A professora Lúcia Pelanda, também no Twitter, ela fez uma explicação bem legal, vale a pena procurar lá o tweet dela, sobre redução de risco relativo, é sensacional. A gente tem um não vacinado numa cidade calma, por exemplo, ele tem o risco 10.
E aí o vacinado de uma vacina de 80% de eficácia tem o risco 2, né, porque é 80% a menos. Só que se eu pegar essas duas pessoas e colocá-las em um local infestado, muito infectado, e eu aumento o risco dessas pessoas contraírem, eu aumento o risco de ambos. Se eu botar essas pessoas num local 5 vezes com mais chance, o de 10 passa para 50 e o de 2 passa para 10. Ele continua sendo 80% menor do que o não vacinado, só que ele chega a ser, às vezes, o mesmo risco de um não vacinado numa cidade que está mais calma. Então, por isso, essa estratégia dupla. Reduz a taxa de transmissão, vacina todo mundo, porque aí essa cidade de 5 vezes mais probabilidade infestada não vai mais existir, porque a gente vai reduzir a taxa de transmissão, faz a cobertura vacinal com todos, e aí o vírus não consegue mais proliferar e criar essa situação de 5 vezes mais. Só que no Brasil a gente está nessa situação que a gente tem a chance de nós trombarmos com alguém infectado é muito grande pela quantidade absurda de novos casos por dia. Agora, na queda, né, nessa queda que está tendo agora, a gente está com uma média móvel de 60 mil novos casos notificados por dia no Brasil. Pensa o quanto que está passando, porque a gente sabe que a gente não testa ativamente, então tem muitas pessoas que não buscaram testagem, seja por não ter sintomas, ou seja por não estou nem aí, não vou buscar testagem, estou com uma tosse, pode acontecer, e daí essa pessoa passa também por baixo do radar e não é detectada. Então, essas pessoas estão por aí, e aí quando a gente aumenta a mobilidade, forçando, tem que voltar ao trabalho presencial, tem que voltar às aulas, tem que voltar, isso aumenta a mobilidade, a chance dessas pessoas ainda suscetíveis e das pessoas que podem eventualmente se reinfectar, encontrarem essas pessoas que estão transmitindo e gerar esses novos casos, cria essa situação de de infestação, vamos dizer assim, e isso acaba aumentando o risco tanto do vacinado quanto do não vacinado, porque ainda a cobertura vacinal é baixa. Por isso, a vacina é importantíssima, é o que vai tirar a gente disso, só que a gente precisa ajudar a vacina, e não fazer o contrário. A gente está vacinando, mas ao mesmo tempo as pessoas estão num ambiente hostil. A gente tem que reduzir a hostilidade desse ambiente enquanto vacina as pessoas, para daí sim, né, esse lugar vai ficar blindado. A gente viu no Chile, por exemplo, acontecer isso, que eles vacinaram praticamente todos, 95% dos idosos, né, de mais de 70 anos, aumentaram um monte a mobilidade. O que aconteceu? Teve um surto, colapso do sistema de saúde, um monte de internações, um monte de óbitos, aquele gráfico do foguete, né, do paredão, que a gente vê quando dá aquele surto, porque eles tiveram esse problema. Esses idosos não ficaram isolados numa cidade de idosos, eles ficaram lá, né, misturados com os não vacinados, aumentou o risco, então alguns desses idosos ainda pegaram, a gente nota que nas hospitalizações do Chile a faixa etária vacinada foi a que menos teve crescimento, inclusive já teve uma queda antecipada, o que quer dizer que a vacina funciona, só que todas as outras faixas etárias colapsaram o sistema, um monte de jovens internados. Então, assim, a vacina é importante, mas a gente tem que fazer esse trabalho conjunto, reduz a taxa de transmissão, enquanto vacina um monte, para daí sim baixar o risco de todos. Até porque a cobertura vacinal no Brasil ainda é muito baixa, Isaac. Até sábado, 16,7% da população tinha sido vacinada com uma dose e com duas, só 7,9%. Então, até a gente ter uma cobertura vacinal suficiente, todo mundo precisa continuar seguindo os protocolos sanitários, inclusive as pessoas que foram vacinadas, Isaac. Total. E essa 7% na cobertura do... A gente tá me ouvindo? Sim. Tá, beleza. A gente tá com... É que eu acho que não ouvi, o meu fone aqui deve estar dando um probleminha. 7% de duas doses aqui, esse caso do Chile que eu falei para ti, eles chegaram a 25% da população coberta com duas doses e mesmo assim tiveram colapso por esse aumento na mobilidade. Então veja o quanto ainda falta, né? 7% é muito pouco, a gente precisa, inclusive a eficácia da vacina também faz diferença. Os Estados Unidos agora a gente viu eles fazerem essa medida que até eu particularmente achei um pouco temerária, mas entendo até os motivos de fazer as pessoas não usarem, os vacinados não usarem mais máscara. Eles estão com em torno de 50% da população vacinada com uma dose de uma vacina de alta eficácia, né? E eles já estão tomando essa medida. Então imagina nós aqui que temos uma vacina um pouco com uma eficácia um pouco menor, que é ótima a vacina, é sensacional, mas a eficácia dela é um pouco menor. E aí então a gente tem que fazer o quê? A única diferença é que tem que vacinar mais pessoas, né? Porque daí aí funciona igual.
Então, a gente vacinando uma cobertura vacinal de lá 85% da população, a gente nunca mais vai ter esse problema. Só que a gente, até chegar lá, precisa fazer alguma atitude séria de redução da taxa de transmissão. Até fica meio chato eu repetir isso, mas é o que tem que acontecer no momento, né? Tá certo, Isaac. Vamos continuar acompanhando, vendo aí se novas medidas são tomadas por parte do poder público, que boa parte dele, inclusive, tem sido, infelizmente, muito omisso em relação à pandemia. Isaac, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Valeu, Glauco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer coisa é só chamar. Opa, valeu! Conversamos aqui com o coordenador na Rede Análise Covid-19 e cientista de dados, Isaac Schwarzhaupt. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.